A paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. O meu nome é Abimael, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quero pedir a você que acompanhe aí os vídeos no canal do YouTube, na página, no Facebook, que você esteja se inscrevendo, que você esteja curtindo, comentando os vídeos, compartilhando para a gente estar nos edificando uns aos outros, pelo conhecimento e divulgação da Palavra de Deus. Irmãos, hoje trago uma boa nova, ou seja, o Evangelho por si só é a boa notícia. E quero dizer para você, nesse estudo da Palavra de Deus que nós iremos abordar aqui na Sagrada Escritura, que o crente, ele não morre. É isso mesmo. Quando se fala em morte, muitas das vezes a pessoa já fica retraída, já fica com medo, porque a morte ela traz em si uma separação, ela coloca um fim à vida do ser humano. E a palavra de Deus ela nos diz em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, a recompensa que o pecado trouxe ao ser humano é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. A palavra de Deus, quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia, já estou com a minha em mãos, ela nos ensina em Eclesiastes no capítulo 7, aqui no verso 1, ela diz que mais vale ir a uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, porque esse é o fim de todo homem, e deste modo quem está vivo refletirá. Eclesiastes capítulo 7, verso 2. Então você observa que aqui a palavra já começa dizendo que é melhor você ir a uma casa que tem luto do que você ir a uma casa que tem festa. Porque quando você chega numa casa que tem luto, ali você reflete, você vê o fim de todo ser humano é aquele. Então observe bem que a morte por si só ela traz uma reflexão. Será que tudo aquilo que a pessoa fez em vida valeu a pena? Será que valeu a pena a pessoa viver uma vida desenfreada? Viver uma vida conforme os moldes deste mundo? E agora ali chegou naquele fim onde não tem mais volta? O que foi ali não tem como mudar. Depois que está morto, está consumado. Então observe que a palavra de Deus ela nos mostra que ao homem está determinado morrer uma só vez. Depois disto vem o juízo. É o que lemos em Hebreus no capítulo 9, no verso 27, que diz assim: E como é fato que aos homens devem morrer uma só vez, depois disto vem o julgamento. Então observe que todo ser humano ele precisa passar pela morte. E isso vai acontecer com todos, a não ser que o Senhor Jesus ele volte. Então aqueles que estiverem vivos, no momento da volta de Jesus, a palavra diz que eles serão transformados. Então eles não morrerão, eles serão transformados. Então a não ser que Jesus volte no tempo da nossa geração, da nossa vida, nós iremos adormecer como todos os outros desta geração. Agora, se Jesus voltar neste tempo e nós que estivermos vivos, não morreremos. Seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares, se nós formos o povo de Deus, o povo escolhido. Isso é um fato. Então, irmãos, o que eu quero tratar aqui hoje com você é que o crente,
em Cristo Jesus, ele não precisa ter medo da morte, visto que para nós a morte não é o fim de tudo. Para muitos, a morte é o fim. Para aqueles que não têm esperança, para aqueles que não acreditam em Deus, a morte é o fim de tudo. Mas para os crentes em Cristo Jesus, a morte não é o fim. Quando você abre aqui a sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, diz assim: Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes triste como os outros que não têm esperança. Ou seja, pessoas que não têm esperança, e qual é essa esperança? A esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Então, as pessoas que não têm essa esperança, que não se revestiram dessa esperança, para eles a morte é motivo de grande tristeza e lamento, porque eles não têm uma expectativa de uma vida futura. Para muitas pessoas do mundo, mesmo que professem alguma crença religiosa, mesmo até que professem alguma denominação cristã, eles não têm essa certeza de que, quando adormecerem, logo estarão com Cristo. Veja que é muito importante nós, que professamos a fé em Cristo, estarmos revestidos dessa certeza. Você observe que no começo do século, da igreja primitiva, no primeiro, segundo, terceiro século, você observa que ali, segundo o relato da história, muitos cristãos iam para o seu destino final louvando a Deus. Eles sabiam que iam ser jogados na arena, eles sabiam que iam ser degolados, mas não se via no semblante deles desespero por causa da morte. E por que isso acontecia, irmãos? Veja, isso é algo surreal para o mundo. Isso é uma loucura para o mundo. Alguém que está indo para a morte, sabendo disso e não se desespera. Eu posso citar o exemplo supremo, o próprio Cristo, o nosso Senhor e Mestre, Jesus Cristo. Em momento algum ele blasfemou, em momento algum ele amaldiçoou. Antes ele tomou a cruz e ele foi com a cruz e na sua última hora ele disse: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, e quando você olha para os discípulos de Jesus, para os seus apóstolos, segundo a tradição, Pedro, ali no seu último momento, ele pediu para que não fosse crucificado como o Mestre foi. Então ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. E você nota a fé dessa pessoa, que naquele momento, se fosse uma pessoa normal, estaria aos gritos em desespero. Mas Pedro não se desesperou, porque ele sabia em quem ele acreditava. E quando você lê o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, João, segundo escreveu João, capítulo 11, verso 25, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Verso 26. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? Então eles ouviram o Senhor Jesus dar esse ensinamento. E este ensinamento ficou guardado no coração deles. E eles se revestiram dessa certeza de que quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. E quem crê em Jesus jamais morrerá. Porque no capítulo 8 de João, verso 51, diz assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá
a morte. Aleluia. Irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos o testemunho do apóstolo Paulo. E quando chega o fim ali da sua carreira, ele diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, quanto a mim já fui oferecido em libação, e chegou o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça, que me dará o Senhor, justo juiz naquele dia, e não somente a mim, mas todos os que estiverem esperado com amor sua aparição. Então nota que ele sabia que ia ser levado para a morte. Ele sabia que sua cabeça ia ser decepada pela guilhotina, pela espada ali do carrasco. Mas note que ele não estava desesperado, porque ele sabia em quem ele acreditava, e a morte não lhe causava espanto, a morte não lhe causava temor, porque ele sabia das palavras de Jesus, e não somente sabia, mas essas palavras estavam em seu coração. Porque não adianta você saber algo, se você não acredita naquilo, aquilo não vale nada. Tem muitas pessoas que professam a fé em Jesus, mas querem juntar riquezas neste mundo e pensam que nem vão morrer, que quando morrerem vão levar consigo as riquezas. E ficam tão apegadas em coisas aqui no mundo que na última hora dessas pessoas a separação é tão difícil, porque o apego dessas pessoas às coisas materiais é muito grande. Então observe que o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é muito claro. Ele diz, João 8,51, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Veja o testemunho de Estevão em Atos capítulo 7. Você observa que ele estava ali no momento de ser apedrejado, mas você observa que ele não estava desesperado, ele não estava atacando os seus agressores, mas antes ele ainda clama ao Senhor, ele olha e vê o Senhor Jesus. Ele sabia que de um momento para o outro ele estaria com Cristo. Irmãos, é muito importante nós refletirmos e aplicarmos o nosso coração nessas palavras. Porque se você tem essa certeza consigo de que a morte para você não é o fim, mas é o começo da sua vida com Cristo, observe que já no batismo nós morremos para o pecado. E quando subimos da água, quando somos imergidos, quando subimos da água ali, já celebramos uma vida nova ao lado de Cristo. Isso se encontra em Romanos, no capítulo 6. Então observe que a palavra de Deus ela vai nos orientar aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 6, que diz assim: por conseguinte, estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto habitamos neste corpo, estamos fora da nossa mansão, longe do Senhor, pois caminhamos pela fé e não pela vista. Assim estamos cheios de confiança e preferimos deixar a mansão deste corpo para ir morar com o Senhor. Verso 9. Por isso também esforçamo-nos por agradar-lhe, quer permanecemos nesta mansão, quer a deixamos. Então observa que a palavra está dizendo o seguinte: enquanto nós estamos nesta mansão, neste corpo, nós estamos longe do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, verso 6. Nós estamos longe do Senhor enquanto estamos neste corpo. Mas desejamos, verso
8. Sim, estamos cheios de confiança e preferimos deixar a mansão deste corpo e ir morar com o Senhor. Esta palavra está verdadeiramente no seu coração? Esta palavra está verdadeiramente no meu coração? O que você prefere, estar neste corpo e estar longe do Senhor Jesus, ou você deixar este corpo para estar perto do Senhor? Faça essa pergunta para si mesmo. E você vai se confrontar com um conflito interior. E minha família? E meus negócios? E meus filhos? E minha esposa? E meu marido? Observe que a palavra de Deus, ela nos chama para uma renúncia total. Porque quando chegar o nosso momento, irmãos, que seja ele em paz, conforme a vontade do Senhor. Mas se for um momento de perseguição, se você e eu estivermos apegados a coisas que são normais aqui no mundo, família, negócios, trabalho, como que isso acontecerá? Será de uma forma muito terrível, muito difícil, e eu temo que, se não houver uma renúncia muito grande, essas coisas que neste tempo presente são essenciais para a vida, família, trabalho, se num momento de grande perseguição, se não houver uma renúncia disso tudo, a pessoa desfalece, a pessoa não consegue. Então, observe que a igreja primitiva, os servos de Deus, os apóstolos, eles ensinavam isso para os discípulos de Jesus. Hoje você vê muita teologia da prosperidade, muito mundanismo dentro das igrejas. Pessoas que pensam que vão viver aqui eternamente porque lutam para acumular um tesouro aqui. E Cristo, ele disse, não ajunteis tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntai tesouros no céu. Então, irmãos, o desejo verdadeiro do crente é estar com Cristo. E observe que, se você e eu temos essa esperança, nós não vamos olhar para a morte com um olhar de desespero, com falta de esperança, porque nós temos conhecimento. Não quer dizer que quando alguém morrer, você não vai sentir falta, você não vai sentir aquele sentimento de vontade de chorar, ou até mesmo cair em pranto e chorar, isso é normal. Agora, o que eu digo pela palavra de Deus é você ter a confiança, a certeza e a esperança de que aquele irmão, ele está com o Senhor, ou que no momento que nós adormecermos, nós estaremos com o Senhor. Então nós não temeremos a morte. E por que não temeremos a morte? Porque o Senhor Jesus, ele venceu a morte. Quando você lê a palavra aqui em Hebreus capítulo 2, verso 14, diz assim: uma vez que os filhos têm em comum carne e sangue, por isso também ele participou da mesma condição, a fim de destruir pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertar os que passaram uma vida toda em estado de servidão pelo temor da morte. Pois não veio ele ocupar-se com os anjos, mas sim com a descendência de Abraão. Convinha, por isso, que em tudo se tornasse semelhante aos irmãos, para ser em relação a Deus sumo sacerdote misericordioso e fiel, para expiar os pecados do povo, pois tendo ele mesmo passado pela prova, é capaz de socorrer os que são provados. Observe que nós participamos de carne e sangue. Então o Senhor Jesus, ele veio e participou da mesma condição que nós. Ele provou a morte por nós, para vencer o dominador da morte. Quem era o dominador da morte? Era o diabo, o Satanás, que por causa do pecado ele tinha poder sobre a morte, sobre a humanidade. Então, se no passado, antes de Cristo, as pessoas ficavam com medo da morte porque não tinham aquela consciência, será o que vai acontecer depois? Você vai ver em Daniel capítulo 12, ali quando a revelação progride, fala
sobre a ressurreição, mas antes, no Eclesiastes, você não vê nada disso. Não é que o povo do Antigo Testamento não tinha esperança, eles tinham, mas eles não tinham uma revelação como nós temos hoje. Hoje nós sabemos que Cristo, ele venceu a morte, ele venceu o dominador da morte, que é o diabo. E ele é capaz de se compadecer por nós, porque ele passou pelo que nós passamos. Então, observe, irmãos, que quando nós lemos aqui a palavra de Deus em Romanos capítulo 14, nós vemos que a palavra diz assim, verso 7, pois ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo, porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Com efeito, Cristo morreu e reviveu para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Aleluia! Então, se você vive para o Senhor. Se você morre para o Senhor. Então, é essa a esperança que nós temos, que quando nós morrermos, nós já estaremos com o Senhor. Não fica aquele vácuo, o que vai acontecer, para onde que eu vou? Será que o meu corpo fica no pó da terra, como ensinam os adventistas, os testemunhos de Jeová? Não, a palavra está dizendo que quando nós morrermos, mesmo o nosso corpo desce ao pó, mas a nossa alma, nós já estamos em espírito junto com o Senhor. É o que diz aqui Filipenses. Veja o que diz Filipenses 1, verso 21, testemunho da palavra de Deus. Pois para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se o viver na carne me dá ocasião de trabalho frutífero, não sei bem o que escolher. Sinto-me num dilema. Meu desejo é partir e ir estar com Cristo, pois isto me é muito melhor. Veja, Paulo sendo um exemplo de conduta a imitar, pois ele mesmo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, e isso não é idolatria. Ele quis dizer no modo de vida, de prática de fé. Então, para ele, viver é Cristo, morrer é lucro. E ele diz assim, olha, para mim, eu me sinto num dilema, porque Verso 23, sinto-me num dilema, meu desejo é partir e estar com Cristo. Para o apóstolo Paulo, homem cheio do Espírito Santo, não tem teólogo nenhum que tenha uma interpretação que vai mudar esse versículo. Para ele, o morrer não era voltar ao pó da terra e só estar com Cristo depois da ressurreição. Para ele, quando ele morresse, imediatamente ele já estaria com Cristo, aguardando a ressurreição dos mortos e etc. Então veja que é isso que a palavra está dizendo para nós. Se nós vivemos para Cristo. Se nós morremos para Cristo. Porque por isso Cristo morreu e reviveu para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Romanos 14, eu li aqui. Então, irmãos, é importante você colocar isso no seu coração. 1 João capítulo 3, verso 14, diz assim, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte, porque o amor é vida. E aquele que crê em Jesus, ele passou da morte para a vida. A segunda morte não tem poder sobre ele. Quando nós lemos a palavra de Deus em Apocalipse, ela fala sobre a segunda morte. Ou seja, aqueles que não creem em Jesus, aqueles que não aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador e andaram como Jesus andou, esses, infelizmente, sofrerão o dano da segunda morte, que é o lago de fogo. Mas para aqueles que têm a sua viva esperança no Senhor, esses não têm medo da morte. E por que não têm? Porque sabem que Cristo, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisto? João capítulo 11, verso 25
e 26. Irmãos, é preciso crer, é preciso viver esta fé da maneira que ela foi ensinada. De nada adianta a pessoa dizer coisas da boca para fora. E quando chega um momento, ele não está preparado. E por que não está? Porque viveu uma vida na igreja, mas só estava se ocupando com as coisas do mundo e realmente não estava desejoso de estar com o Senhor. Porque quando você olha com este olhar, não, a morte é estar com Cristo. Você passa a lidar com essa situação de forma diferente. E veja o que diz aqui no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não vem a julgamento, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Em verdade vos digo, vem a hora e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Aleluia!